volta a mais um episódio do podcast Direito ao Envelhecer, um podcast criado para a gente trocar sobre muitas experiências acerca do envelhecimento, suas alegrias e tristezas, e hoje é um tema que infelizmente acontece, golpes contra pessoas idosas. E a gente tem a alegria de contar com duas autoras que escreveram sobre esse tema especificamente, sobre vários abusos contra pessoas idosas e golpes cometidos contra pessoas idosas. A ideia aqui hoje é trazer um pouco de aspectos de prevenção e também de repressão, o que a gente pode fazer, cuidados que a gente pode ter. E para conversar, então, eu quero trazer nossas convidadas. A Andréia Mótola, por favor, se quiser se apresentar. Muito prazer, muito bom dia. Agradeço muito pelo convite. E eu sou Andréia Mótola, eu tenho um escritório aqui em São Paulo, Mótola e Medeiros Advocacia. A minha cadeira lá é Direito do Consumidor. Atuo nessa área há muitos anos, há mais de 25 anos, e com a pandemia percebi o aumento desses casos, né? E fui buscar entender melhor e aprofundar estudos, e tenho formação também em direito do consumidor, especialização em direito do consumidor, direito constitucional, direito digital, né? Trabalhei muito nessa área de segurança e privacidade. Então, uni tudo isso para entender melhor o fenômeno que está acontecendo. Muito bom. E agora a nossa outra querida convidada, Sueli Tonarque, que foi coautora do livro. Por favor, se apresente. Muito obrigada pelo convite, bom dia. Obrigada às meninas advogadas, Direito do Envelhecer, que vieram do Rio. Minha formação é pedagoga, psicóloga, mestrado na área de gerontologia da PUC de São Paulo. E, para mim, o bem maior é a vida. E é do livro Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Ela fala isso, ela escreve isso. Mas, para mim, o bem maior é a vida quando a gente envelhece, que se permite envelhecer. Então, eu tenho um olhar, um recorte na minha vida enquanto velha, com 74 anos, do qual eu me sinto muito honrada, velha, nesse país de tanto preconceito. Maravilhosa. Por último, minha querida sócia, Luciana Leone, por favor, se apresente. Olá, eu sou Luciana Leone, sou advogada, especializada em direito de família e sucessões, sócia do escritório Paiva e Leone Advogados Associados. Nós temos falado ultimamente muito sobre o tema do envelhecimento, por conta do aumento da expectativa de vida. E é um tema muito delicado, muito sensível e que envolve várias temáticas importantes de serem ouvidas, de serem faladas e de serem divulgadas. E, além de advogada, eu também sou terapeuta sistêmica de família e casal. Muito bom, obrigada. Então, para começar a nossa conversa, a primeira pergunta é fazer como surgiu a ideia do livro, o que aconteceu, o que fez vocês quererem falar a respeito, passar esse conhecimento adiante. Sueli, você pode começar? Esse livro tem uma história que é assim, minha família sofreu alguns golpes. E um dia, meu irmão, que mora no interior, me ligou falando que tinham ligado para ele, pedindo o CPF, pedindo alguns documentos. E eu perguntei, você passou esses documentos? Ah, eu passei, porque eu também conversei muito com ele. Aí eu falei, é carência afetiva isso? Não tem com quem falar, fala com qualquer pessoa que liga. Te dá atenção. E eu fiquei muito nervosa. Eu falei, tá, mas você não atende mais telefones. Grupo de telefones desconhecidos, por favor, não atenda e não entra em nenhum link, não entra mais nada. Mas isso vai fazer 2 anos já. Ficou com aquela história na minha cabeça. E por coincidência, que eu acredito que não tem coincidências, eu estava lendo um livro que chama A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Maravilhoso. Maravilhoso, eu indico esse livro. E um dos personagens, ele chama Raimundo. E o Raimundo era do Nordeste e vem para São Paulo, e por questões, no livro, está lá, da vida dele, e ele traz uma carta de amor que ele recebeu, do amor dele. Só que ele não podia nunca ler essa carta, porque ele era analfabeto. E ele carrega essa carta a vida toda. A vida toda. E com 71 anos ele começa a ser alfabetizado. E aí o sofrimento, a dor é dupla,
na carteira de identidade, porque além de estar escrito analfabeto, tem em vermelho e tem o dedo, que é a identidade, né, uma marca registrada de cada ser humano. Aí eu fiz um link, eu falei, eu velha, minha família velha, meu irmão velho, somos analfabetos da área do letramento digital. Eu não gosto dessa palavra, mas é moderno tudo. Analfabetos aonde? Da tecnologia. Nem sabe, com todo respeito a não saber, a lidar com o celular. E teve um outro dado importante, que é bom refletir, que na pandemia as pessoas marcavam médico via e fazia a consulta online. É duplo também. Uma coisa é você fazer uma consulta via online nos hospitais 5 estrelas. Outra coisa é você fazer uma consulta pelo celular, que nem sabe, na periferia. Então, é muito também doloroso. Me lembrou o seu Raimundo. Bom, o seu Raimundo, não. Ao ler o livro, me lembrou esse período que a gente passou da pandemia, as consultas online. E só dando continuidade, que daqui a pouco eu passo para a Andréia rapidinho, isso está crescendo. Aí eu falei, eu vou escrever esse livro, falar da parte emocional, da parte do analfabetismo, da tecnologia, e a minha revolta, além a população idosa está crescendo, e vocês sabem disso, que vai inverter, já está invertendo a pirâmide, e a grande maioria vai ser idoso. E a grande maioria não sabe esse letramento. Aí eu escrevi, a Andréia, uma amiga, hoje é uma amiga, era uma colega que a gente fazia parte de um grupo de network, e eu vi ela trabalhando com o consumidor, E ela se especializou também, pelo viés do livro, em consumidor ao público idoso. Acabou de fazer um curso no Portal do Envelhecimento da Perspectiva Gerontológica. E esse livro ficou esgotado, a primeira edição. E agora veio a segunda edição, Golpes contra a Pessoa Idosa, Como se Prevenir. O que aconteceu na segunda edição? Nós convidamos, a gente tem um grupo que vocês estão convidadas, que acontece de segunda-feira, às 6h30, online. É um núcleo para a gente pensar sobre os golpes. E vamos pensar na tecnologia maravilhosa. A IA, maravilhoso. Tudo maravilhoso, entre aspas. Ninguém vai substituir a inteligência humana. A inteligência artificial deveria se chamar inteligências dos ancestrais. Esse, para mim, é o melhor, entendeu? Que a gente vem carregado com a nossa ancestralidade. E esse grupo é formado todas as segundas-feiras, às 6h30. Aí, voltando para a Andréia, falei, Andréia, esse meu projeto. Eu não entendo de código, de leis. Você topa escrever esse livro juntas? E aí, passo para a Andréia. Maravilhoso. A Andréia agora fala sua visão sobre a construção dessa obra coletiva, né? Foi um prazer, foi uma honra ter esse chamado da Sueli, porque vinha me preocupando, como eu atuo nessa área há muitos anos, eu digo que o perfil da pessoa que sofria golpes, principalmente antes da pandemia, pelo que eu tinha da experiência do escritório, era um perfil mais de uma pessoa de 20 e poucos anos a 40 e poucos anos, que eram golpes bancários, né, da pessoa que começava a acessar os sites, os links, os próprios bancos via internet. Então, era esse um perfil. E na pandemia, eu percebi que esse perfil mudou drasticamente, pegando muito mais as pessoas idosas. Não que as pessoas mais jovens não sofressem, sofriam, né? Mas muito mais as pessoas idosas, crescendo muito mais nesse recorte social. E isso me preocupou. Falei, exatamente pensando nessa questão. São as pessoas que têm menos conhecimento tecnológico, que têm, às vezes, uma questão de estarem sozinhas no momento do golpe. Então, eu fui
catalogando e estudando esses casos e buscando aperfeiçoamento, buscando estudar. Quando a Sueli me chamou para esse projeto, né, que mais uma vez eu agradeço muito, porque abriu uma série de portas e a gente veio a formar esse grupo para estudar mais e aprofundar mais ainda, é, unimos esses dois vieses, porque não é um livro voltado para o público acadêmico, né? É um livro voltado para as pessoas, para a população, um guia para ajudar, né? Ajudar a prevenir, a entender o que eu posso fazer, como eu posso agir. E a primeira edição esgotou, foi um sucesso. Aí, a segunda edição, chamamos outras pessoas também para colaborar com alguns pontos mais sobre tecnologia, sobre pontos mais específicos, e a obra cresceu e esperamos aí que seja um grande sucesso também. Acho que já está sendo, né? O simples fato de estar na segunda edição já é revelador, né? Enfim, a gente acho que pode ver golpe, fazer uma análise possível, né, sobre vários aspectos e a pensar neles de maneira preventiva. Eu acho que o mais importante, a nossa vontade aqui é compartilhar principalmente aspectos de prevenção que a gente pode tomar, cuidados que a gente pode ter para evitar e também, obviamente, infelizmente, se eles acontecerem, o que a gente pode fazer, quais são as saídas, quais são os remédios possíveis, né? A gente lá no escritório mesmo já teve, a gente até pessoalmente tem alguns casos para contar às vezes, até bem-sucedidos, né, Luciana? Se quiser compartilhar, eu acho que tem algum caso do escritório e até seu pessoal. Até assim, recentemente aconteceu com meu pai. Meu pai tem 85 anos. E ele recebeu uma ligação no celular, a pessoa se identificando e falando que era: Oi, boa tarde, senhor Carlos, meu pai, o nome dele. E disse: Eu sou o seu gerente do Banco Itaú, sou o Marcelo. O meu pai, ele foi muito esperto nesse momento. Ele virou e falou na mesma hora: Ué, eu tô aqui sentado na minha agência esperando o meu gerente Sérgio. E aí a pessoa imediatamente desligou. Olha. E o meu pai depois veio contar essa história, todo orgulhoso. Olha o que aconteceu comigo, olha o que eu falei, eu ia cair num golpe, a pessoa desligou. Então, assim, eu achei muito bacana, porque ele foi muito esperto, ele duvidou. Eu acho muito importante, hoje em dia, duvide sempre. Na dúvida, não dê senha, não dê nenhum dado seu, desliga o telefone, porque se fosse o gerente mesmo, ele ia explicar e não ia desligar o telefone. Então, é muito importante estar sempre alerta para evitar que se caia num golpe. Porque hoje em dia os golpes, é impressionante como eles estão diversificados. Eu me lembro muito tempo aquela história do golpe que clonava o WhatsApp e pedia dinheiro. Hoje em dia, acho que está todo mundo alerta em relação a isso, não, mas né? só um parente do que você falou do seu pai, que é assim, foi bonito, que seu pai foi esperto, foi inteligente, com 85 que você falou, isso. né? Maravilhoso. Seu Carlos, parabéns. Isso é uma história. Agora se inverte. O inverso do se espelho, cai, eu já tinha pensado. Quando a pessoa, é isso que é a minha parte emocional, que eu fiquei preocupada. Muitas pessoas caem no golpe. São vários golpes que a gente tem esse núcleo, que vocês estão convidadas, e eles têm um sentimento de impotência, de vergonha. Olha, teu pai contava com orgulho. Agora, quem sofre o golpe não conta, não verbaliza, e fica com aquela dor sozinho. Isso é uma história. Tem vários modelos de golpes. Vou falar com todo respeito a nós, mulheres, com maior respeito, por carência afetiva, fica falando na internet com um namorado, que às vezes é até inteligência artificial, que tem uma quadrilha para dar golpe nas mulheres, é internacional. Isso também vai pelo viés da carência. Arrumei um namorado. Onde mora o namorado? Portugal, mora na África. Tem uma... Nunca viu pessoalmente. Nunca viu, né? E pede dinheiro. Caiu. Então, a Andréia pode, acho que, falar muito bem disso. Agora, e tem vou fazer um parênteses aqui, tem um grupo que aplica golpe, dando cursos como aplicar golpe.
Que absurdo. Não, São muitas. mas- E é isso, a gente Micaela, tem técnicas de engenharia. e aí você sobre, paga né? R$ 600 para participar do curso. Aí você está formado em aplicar golpes. Só pensando no curso Não é de verdade? coach para É, ser isso é coach, verdade. né? É Absurdo incrível. isso, eu não sabia. Coach do Verdade. golpe. Coach do golpe. Bom, ele cobra 600 e tinha 60 alunos para fazer o golpe. Ai, meu Jovens. Então, eu acho que eu adorei que vocês já trouxeram alguns temas que a gente ia, enfim, a gente vai desdobrar ao longo dessa conversa, mas primeiro, as razões, eu acho que passa por carência, passa por desinformação, e eu acho que a ideia aqui é compartilhar informação, como o livro, né, são mídias diferentes, o podcast e o livro, mas a ideia é justamente conscientizar, prevenir, e olha a diferença, justamente são dois lados do espelho, né, quem conseguiu fugir de um golpe, escapar de um golpe, fica orgulhoso, olha, eu estou ligado, eu estou presente, né, e a pessoa que cai no golpe, muitas vezes, por vergonha, não busca os remédios possíveis, né? Essa é uma das razões, infelizmente, aí vou remetendo de novo a um caso, acho que você pode compartilhar, de um caso do escritório em que, por vergonha, a pessoa demorou a buscar uma saída, uma solução. Que foi né? exatamente o que a Sueli até trouxe agora, a questão da vergonha, né? O cliente sofreu um golpe e ele ficou quieto. Ele não procurou ajuda naquele momento inicial. E o golpe, ele tem essa questão de ser imediato. É necessário que se recorra logo, de forma urgente, à forma para você sanar o que aconteceu. Sim. E ele ficou quieto, ele tentou entrar em contato com a pessoa, que foi um Pix errado. Ele tentou entrar em contato, ele não conseguiu. Então, depois de um certo tempo, ele nos procurou. Vocês poderiam me ajudar? Porque aconteceu isso. Aí ele explicou a história. Nesse momento, a primeira coisa que a gente perguntou foi: você já procurou a sua gerente do banco? Sim. E ele falou: boa ideia. Ele não tinha pensado, ele não tinha procurado a gerente do banco. Então, ele foi atrás da gerente, só que já tinha passado o prazo da contestação. E aí, ela então falou conosco, explicou o que tinha acontecido, por que tinha passado. Nós, na verdade, procuramos uma advogada criminal para nos auxiliar até para fazer essa parceria, até porque a questão do golpe é um crime, Sim. então é muito mais relacionado à área criminal, Sim. além do consumidor, Sim. né? E ela, então, falou que ele deveria fazer um BO, que é boletim de ocorrência, junto ao Banco Central, para pedir a devolução imediata. E, então, ele contactou ela ajudou, ela conseguiu, na verdade, entrar em contato com a pessoa e fez um acordo com essa pessoa. Então, é muito importante que as pessoas saibam que existem possibilidades. Por isso, sempre buscar ajuda. A pessoa que deu o golpe, ela descobriu? Ela descobriu a pessoa, na verdade, ele fez um Pix para a pessoa e ela conseguiu fazer um acordo com essa pessoa. Ela levou meios, né, explicou para ela o que aconteceria se ela não devolvesse o valor. Então, conseguiu. A pessoa que recebeu o dinheiro Acabou devolvendo. Mas não foi a Devolvendo. pessoa que deu o golpe, ela só recebeu o dinheiro porque ele passou o Pix errado. Isso, exatamente. Olha só, mas a pessoa que recebeu o dinheiro tinha que devolver o dinheiro inteiro, porque era Sim. golpe. Pois é é. apropriação Não indébita. tinha esse negócio. mas Ela é, também exatamente. também é um Palhaçada. crime previsto. Porque assim, a gente tem realmente no Código Penal, né? A gente tem os crimes contra o patrimônio, e dentre eles estelionato, então fraudes mesmo, que vão contar com o abuso da confiança do outro. Olha, Mas tem também algo que também vai sair um pouco dessa questão da confiança, mas a despeito da não confiança, você vai ter dano ao patrimônio que pode ser também revertido. Então, por exemplo, a apropriação indébita, algo que chega a você que, enfim, você não escolheu, você não teve uma ação para isso, mas independente disso, você reconhecendo que não é seu, você já devolve, não é meu. Exatamente. Porque aí Mas o golpe precisa não recorrer está pra no momento que devolver a recebeu, metade. mas no Pois momento é, que se mas recusa a devolver. Ela até contou isso uma mesmo. história triste e ela não tinha como, ela acabou entrando dinheiro, ela estava esperando entrar um dinheiro, ela acabou usando o dinheiro. E então, eles fizeram um acordo. Ele achou até melhor fazer um acordo super amarradinho, né? Tudo por escrito, Sim, ambos assinaram. certo. E ela já cumpriu e ele já teve o dinheiro de volta e ele ficou satisfeito. Isso que é bom, né? Exatamente. Resolveu. Por isso que é né? importante É bom, buscar entre sempre... aspas, mas não devia ser inteiro o É. evolutivo Sim, do cara. mas o importante é buscar sempre uma ajuda. Sim. Ajuda Sim, de um perfeito. advogado Não ter vergonha. A especializado. vergonha, às vezes, pode Exatamente. demorar a fazer com que a pessoa haja, e quanto mais o tempo passa, pior. Sim. Agora, Andréia, voltando um pouquinho Mas sobre... para só um pouquinho sobre o Pix. Só vou fazer um parênteses sobre o Pix. A história do Pix é muito importante. A gente está atenta e de olho aberto. O velho, estou sempre voltando para o velho, ele precisa usar óculos, faz parte. Às vezes não escuta, sou eu, faz parte. Também não enxergo, tudo faz parte. Cabelo branco, tudo faz parte.
eu quero fazer um parênteses do Pix, que é o seguinte, eu vou à missa. Das 9, porque a missa das velhas, rapidinho acaba a missa, tá? Só tem velho a missa. E agora, sobre o Pix, a igreja pede para a gente fazer Pix. Eles colocam no É banco. verdade. Tem no banco, Tem na no igreja que eu banco da frequento igreja. também QR tem. Code Tem o ou QR Code. Pix. Mas eu ainda E eu sou fico velha guarda, eu revoltada, coloco. porque você vai fazer o Pix, que eu não vou fazer, porque eu não tenho Pix e nem QR Code. Aí erra o número do seu que você está fazendo. Você vai passar R$10, R$100 para a igreja e passa R$1.000, porque isso corre o risco. Então, para um público de velhos, não pode ter esse comportamento. Igreja e várias outras instituições. Pronto, já falei, tá? E eu acho que também acho que é importante ter um autoconhecimento das suas limitações, até onde eu posso ir, até onde eu realmente domino a tecnologia, de quem eu posso me Perfeito, cercar com Micaela. confiança. Infelizmente, a gente tem, pensando também, várias formas de olhar os golpes que a gente pode chamar de externos, que são realmente terceiros que a gente nem conhece e que vão ligar para a gente, tentar usar de tecnologia, mas também, às vezes, infelizmente, golpes internos, de pessoas que são da nossa relação pessoal, da nossa confiança, que vão fazer um abuso de confiança, de, por exemplo, uma procuração, vão usar de uma forma não... muito Né? Então, bom, tem tantos muito casos, bom. você puder até compartilhar um pouco Isso. disso. Vocês escreveram no livro sobre casos assim, né, Andréia? Assim. Também escrevemos assim, porque o que acontece, né? Às vezes o foco realmente é na questão externa, mas as pessoas do nosso convívio podem, e por vezes extrapolam, né, poderes em procuração, né? Usam procurações de modos indevidos, né? Acontece muito, né, da pessoa que tem uma procuração para receber valores de INSS, tirar o valor do benefício do aposentado e não reverter para ele, né? Então, a pessoa é o beneficiário e vai aquele que é o procurador, retira o dinheiro e deixa o beneficiário totalmente desguarnecido, amíngua, né? Então, esse também é uma situação que precisamos, como sociedade, ficar atentos, ter mecanismos, né, para agir como sociedade também, no bem-estar dessa pessoa, entender se está sendo utilizado aqueles valores corretamente, se na família não estão desviando valores, né? E infelizmente acontece, né? Outro caso que eu já vi de família, que eu acho que também conecta muito com casos de consumidor, inclusive a nossa lei de defesa do consumidor foi recentemente alterada para, já não tão recentemente assim, mas para tratar dessa questão do superendividamento, mas que passa, você falou em aposentado, do crédito consignado. Sim. Porque como ele tem uma Sim, receita garantida, ele tem acesso ao crédito consignado mais facilmente, e às vezes familiares... avó, pode comprar tal item aí no crédito, vai sair mais Porque os barato. juros são mais reduzidos. Tia, você faz isso para mim? E aí a pessoa querendo ajudar a família, e depois, eu não consegui pagar, me desculpe. E aí fica a pessoa que fez aquele favor, né? Então, assim, óbvio, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, querendo desfazer vínculos familiares, que as pessoas continuem se ajudando, sendo solidárias. A gente tem que, sim, contar com boas relações e responder e corresponder e esperar também esse retorno, mas ter atenção para de onde vem esse pedido, se isso é condizente com a história da pessoa, se aquilo faz sentido na relação, se a gente não está forçando um favor só para, de repente, não ficar mal na história. A gente tem que saber dizer não também, né? Exatamente. Essa é uma questão bastante importante, né? O não, né, ele é o limitador, né? A pessoa precisa entender se ele tem condições de dar aquela ajuda, né? E o familiar também, né? De não extrapolar também os limites, né? Então, tem essas duas questões. E essa questão dos empréstimos consignados, a gente precisa ter muito cuidado com o assédio bancário também, né? Aí tem um golpe externo, né? Exatamente. Que tem vários casos no escritório exatamente da situação de gerentes ou até funcionários do próprio banco empurrando, né, Olha só. serviços. O abuso do fornecedor contra a pessoa idosa. A minha mãe foi vítima de um golpe assim, no sentido de a gerente dela, a minha mãe já
ela já faleceu, ela teve Alzheimer, mas ainda lúcida, mas já com um diagnóstico, mas com algumas dificuldades, justamente com dificuldade também de entendimento da natureza dos investimentos, do retorno dos investimentos. E a gerente oferecendo vários planos de capitalização, um atrás do outro, quando Sim. aquilo não era vantajoso. Sim. Então, assim, há golpes que não são vistos assim, necessariamente como tipificados no Código Penal, mas que são abusos contra o fornecedor e vão ser Exatamente. tutelados por outros diplomas jurídicos. E que a gente Exatamente. precisa saber que a gente tem instrumentos de buscar ajuda, não ter vergonha de buscar ajuda. Exatamente. Até porque eu adorei você começando, Sueli, falando, trazendo o Stênio Gardel, um autor incrível, né? E quando ele fala do analfabetismo, todos nós somos analfabetos, letrados em alguma coisa. Inclusive, a ideia desse podcast é para a gente compartilhar conhecimento, para aprender. Todo mundo aqui está aprendendo junto, né? Então, não ter vergonha de então, não ter é muito aprendido. sério o que nós estamos passando nesse século, muito sério. Eu sei que não tem mais volta, como não tem volta, a gente envelheceu, não vai voltar na juventude. A gente está com uma tecnologia no mundo, não tem volta. Né? Não sei como é que vai ser essa geração, os bebês, os adolescentes, os maduros, não sei como é que vai ser. Agora, a questão da IA, eu assisti, até te falei, no Mature, outro dia, 2 jovens maravilhosas falando sobre a belezura da IA, a lindeza da IA. Eu suporto a IA. Tá? Tem gente que escreve livro, é golpe, isso para mim é golpe, pedindo para a IA escrever. Já é um golpe. Então, está muito no... por exemplo, tem quadrilhas que convida brasileiros para trabalhar, não sei, na África, não sei em que país, Nigéria, porque vão ganhar tanto, porque isso, porque aquilo. E a pessoa vai, vão. Chega lá, é uma quadrilha que você tem que estar lá e ficar aprendendo a dar golpe aqui. Isso é verdade? É Isso? verdade. É E se, verdade. é uma quadrilha, eu acho que vocês sabem disso. E se não faz o combinado, que eles é morto. Então, olha, É golpe em cima é de golpe, em golpe cima do atrás golpe, de golpe. né? Vocês citaram agora uma coisa muito séria que a gente pretende colocar na 3ª edição do livro, porque esse já vai esgotar, os golpes, aí entra a parte emocional, que é a construção de relação, familiares. Você, no consignado da avó, o neto pede, a avó não sabe dizer não para o neto, não sabe dizer não para o filho, e tem uma fortuna que você recebe, tem isso. Aí dá golpe no irmão, no outro irmão, não estou falando da minha família, não, mas existe. Infelizmente. Sim, claro. Existe, isso é golpe. Sim. Por questões emocionais, foi construída uma relação do avesso. O abuso da sim, confiança, sim, né? sim. O que deveria Sim, ser um extrapolar espaço limite. de acolhimento, de solidariedade, de amparo, de apoio, acaba sendo um espaço É uma voracidade disfuncional, né? em relação ao dinheiro que não tem mais respeito, não tem nada. Sim, sim. Às vezes até Dentro da própria às vezes família, até isso um que... curador, ele extrapola os limites. Sim, Isso sim. é muito comum, por isso que tem até a prestação de contas, né? Mas existe isso, então não deixa de ser também um golpe. E esse golpe é interno. Muitas pessoas acham que, às vezes, dentro da família não vai acontecer isso. Não vai... Acontece. E acontece muito mais do que a gente imagina. Irmã dando golpe em irmã. Eu presenciei de perto, eu te contei. É horrível. Não é só horrível o ato, é horrível a parte emocional, porque a pessoa fica abalada. Como a minha irmã vai me dar golpe? Sim. Mexe com muita coisa, né? Além do patrimônio, mexe com o emocional. Tem o patrimônio, maneira, mas a tem um parte dano emocional moral fica envolvido estrangulada, até, né? fica dolorida. Sim. Com certeza. Eu achei interessante no livro, tem uma história da avó que estava indo buscar os netos, que parou num posto de gasolina para abastecer. Márcia. Esse E é legal. aí o frentista começou a oferecer vários produtos e ela estava com pressa. Ela falava, não, eu quero ir embora. Mas ela não conseguiu. E aí Perfeito. ela fala, e aí entra essa questão emocional também, né? Ela era uma senhora, né, idosa, estava atrasada, ela não soube dizer não. E aí ela acabou depois tendo que pagar uma conta alta por isso. E logo quando ela estava saindo, ela viu uma mesma moça também, com o capô do carro aberto, sofrendo o mesmo golpe. E ela quis avisar para ela, mas ela diz que não escutou. Só que né? essa senhora, como você fala, era uma senhora idosa.
Ela tem 73 anos, ela é uma ativista na área de envelhecimento, ela é uma estudiosa, ela é jornalista, ela trabalha muito, ela dá muita assessoria. Então, essa pressa dela resolve o carro, eu me posto, resolve o carro que eu tenho que ir já para uma outra reunião. Eu estou fazendo esse paralelo, não é uma senhora velha de 70 anos, com todo o respeito, que Desligada. desligada, não, e que é uma, assim, ela é uma executiva de primeiro escalão. Sim, aconteceu. Não, aconteceu. E não é uma senhorinha que está lá em casa assistindo televisão, não. Claro. Essa Uma coisa senhora assistindo televisão, não é uma velha assistindo televisão, é uma velha ativista. Mas isso pode acontecer com qualquer Com pessoa. qualquer pessoa. A A gente não só tem idoso. expressões que vêm em inglês, até porque acho que os golpes muito baseados em tecnologia vêm com expressões em inglês, então tem o phishing, e aí tem, não à toa a palavra do ano, né, no Oxford Dictionary, é o rage bait, que tem a ver com outro tema, mas que como a gente é movido pela emoção e às vezes cai enfim, até em fake news por conta disso, mas que se relaciona, porque eu acho que conecta com o apelo emocional. E toda vez que a gente, mesmo tendo uma formação, sabendo que há golpe, sabendo mais, se a gente tem um apelo emocional muito forte para uma situação que se torna emergente, naquela situação a gente vai e cai naquela história, naquele engodo que nos colocam como se, não, se a senhora não fizer essa troca de óleo agora, o seu carro vai Isso mesmo. explodir. E aí você não entende daquele assunto e você, bom, se eu estou aqui no posto em que a pessoa entende disso, aí E você ela vai foi lá e chamada compra o que não na televisão precisava. para dar depoimento. Né? É. Então, o que eu acho que é muito importante? A gente saber dessas nossas limitações, independente da formação de cada um, do acesso a informações, eu acho que a gente saber dessa... E sempre colocar o pé no freio, dar um passo atrás quando a gente tem uma demanda de urgência que se coloca, que se apresenta, seja pessoalmente, seja por telefone, Pedir seja ajuda, pela né, internet. Micaela? Sim. Deixa eu respirar, deixa eu pensar o que está acontecendo aqui, se realmente está acontecendo algo que me demanda agir, ceder, ou será que é uma pressão que está sendo colocada para eu tomar uma decisão que eu não tomaria em circunstâncias normais, né? Eu acho que tem muito disso, acho que vocês trouxeram muitos desses casos. Sim. André, qual o caso de todos no livro, eu acho que mais você pensando nos bastidores, você ficou impactada com ele? Olha, tem vários casos que são bem interessantes, mas um caso que me chama muito a atenção e ele tem vários pontos do que nós estamos falando aqui, foi um caso de um senhor militar reformado, né, que foi vítima de golpes de assédio bancário recorrentes. Então, ele foi fazer um primeiro empréstimo, né, que era uma coisa simples, que ele ia fazer uma pequena reforma e queria. Aí o próprio gerente falou: "Ó, o senhor, ao invés de tirar da sua aplicação, por que o senhor não pega esse valor que está com juros bons?" E ele, a partir daí, entrou numa espiral. Ele nunca conseguia pagar esse empréstimo, sendo que os valores eram descontados diretamente do benefício dele. E ele estranhava. E aí que está. Ele teve a questão da vergonha, né? Ele demorou a pedir ajuda para o filho, né? Então ele já tinha emendado o terceiro, quarto empréstimo, e os gerentes empurrando empréstimos. E quando ele falou com o filho foi até o banco, reclamou, fez várias visitas no banco, não conseguiu resolver. Aí veio procurar ajuda lá no escritório e entramos com a ação e tivemos recentemente, inclusive, demorou um pouquinho, um processo um pouco complexo, mas conseguimos aqui um laudo pericial atestando um valor de R$60 mil de pagamentos indevidos. Olha só. R$60 mil Olha isso. que ele pagou a mais. Lógico que cada caso é um caso, não vou dizer que todos os casos, mas pensa, esse caso me impactou muito, falando, como é que uma pessoa ao longo dos anos, não foi de uma vez, de uma hora para outra, mas ao longo dos anos pagou R$60 mil a mais, coisa que ele não devia para o banco, né?
Então, esse é um ponto, acho interessante, né? Existem outros golpes mais corriqueiros, como o da central bancária, alguns outros golpes, mas esse me chama muito a atenção, pelo valor, por todos os pontos que conecta com o que Uhum, nós estamos falando, né? uhum. Então, é, com base nisso que nós temos, né, o grupo também de segundas-feiras, que nós conversamos, que trocamos experiências, que estamos aí com ideias também para, né, melhorar essa situação, seja perante os bancos, perante o governo, buscar soluções, E né? esse Nós projeto que é do núcleo, que vocês estão convidadas, e quem está assistindo também pode entrar em contato, é, não é ficar restrito, é para o Brasil todo. Esse ano a gente fez a caminhada pelo SBGG, participamos junto com a SBGG, e a gente fez uma caminhada da... Sociedade Brasileira de Geriatria e Exato, Gerontologia, só para quem está nos ouvindo é a saber. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da Fiesp até a Casa das Rosas. E nós pedimos para construir as faixas, e esse grupo foi para a caminhada, e teve bastante gente participando conosco. E o nosso plano para 2026 é ampliar, que não seja feito só essa passeata, essa caminhada em São Paulo, mas em todas as capitais. E quem quiser participar do nosso núcleo, porque tem que aumentar, se proteger e ter voz. Uhum. Aumentar a visibilidade Porque os sobre o golpes, tema. todos os Estão se dias, tem golpe novo. sofisticando. Sim. E sim, muitas vezes suportados em tecnologia, mas muitas vezes a questão, e tanto que eles existiam antes da tecnologia ter avançado sim, tanto, Sim. é a questão da confiança, da autoconfiança. E acho que é importante as pessoas terem, então, trabalho na prevenção, acho que saber sobre suas limitações, conhecimento sobre os golpes possíveis, contar com rede de apoio, e a gente está falando não só de família, mas é importante também pensar, eu moro num condomínio, os porteiros estão bem informados sobre que tipos de golpes que podem aparecer, tem um treinamento, tem um protocolo, como é que funciona, e também em relação, depois de acontecer o golpe, quais os remédios possíveis, quais os caminhos possíveis, né? Então, acho que essa era a ideia Muito bem. desse programa, né? Sim, Pensar no antes, no durante o que fazer, dar esse passo atrás, respirar fundo, pausa, eu estou sofrendo um golpe aqui mesmo ou não, né? Que meios, durante uma tentativa, eu posso me valer para prevenir, e o depois, o que fazer, né? É muito importante sempre duvidar. sim, Tá na dúvida? Duvide. exatamente. Pergunte para alguém, troque uma ideia. Porque se for algo real, se não for golpe, você vai ver logo em seguida. Perfeito, Lu. Se for golpe, você vai cair no golpe, e aí fica tarde. E às vezes, assim, o golpe é muito mais do que o dano material, é um dano emocional. Ele é muito mais extenso. Porque o material, a gente consegue de novo, a gente corre atrás. Agora, o emocional, a pessoa fica muito fragilizada naquele momento. E é muito dolorido. Machuca, né? Sim. Poxa, eu caí num golpe. Olha como a pessoa não se sente. E isso vale para todo mundo, independente da faixa etária. Exatamente. E tem uma questão interessante. Tem um dos casos do livro também, uma senhora que teve um golpe também num valor alto, né, que retiraram golpe da falsa central bancária, né? Achou que era o gerente, a pessoa conseguiu acesso à conta dela e fez realmente uma retirada grande de valores. E ela demorou 1 ano para procurar ajuda, né? E ela procurou ajuda através até de uma das pessoas do núcleo que me indicou, conversei com ela, falei, vamos buscar ela. Ela já achava que não ia dar para fazer mais nada. Falei, vamos tentar, né? O tempo já de fazer alguma coisa perante o banco já passou, mas vamos buscar judicialmente, né, alguma medida judicial para te ajudar. E graças a Deus, Olha esse que finalzinho de ano tivemos uma feliz
decisão aqui, ela vai ser ressarcida. Ótimo. Né? Que é importante saber que não necessariamente, muitas vezes a gente vai buscar o autor originário que pensou o Sim. golpe, mas muitas vezes a gente pode também, de alguma forma, responsabilizar os intermediários que viabilizaram. Isso, Então, eu vi essa exatamente. semana que passou o Google Muito tendo bom. uma condenação, sofrendo uma condenação, porque permitiu que anunciassem uma venda de ingressos, um encaminhamento para um link falso. Então, as pessoas que caem, e justamente quem que vai usar isso? Uma pessoa que está ansiosa para comprar um ingresso para um evento, para um show, para um fã que vê que aquele artista está vindo pela única vez no Brasil, e aí cai naquele golpe, de novo, a emoção faz com que você haja sem pensar muito, parece que desliga o racional. Sim. E, então, assim, acho que a gente já está com bastante tempo de conversa para fechar. Eu acho que a ideia é pensar, desconfie, inclusive, das suas razões para tomar decisões, verifique e haja rápido. Não tenha vergonha. A vergonha impede, às vezes, você buscar um remédio, e o remédio existe, tá? A gente, às vezes, não vai ter o remédio ideal, mas algum remédio para amparar, para reduzir o dano, pode existir. Então, não deixe de buscar um profissional, não deixe de buscar ajuda, e contando sempre com a sua rede de apoio. Queria agradecer muito a vocês pela participação. A ideia do livro foi sensacional e queria pedir para todos, por favor, todas vocês, passarem os contatos para quem quiser entrar em contato. Falar com você, Andréa, por favor. Tá bom. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @AndreaMótola, ADV, tudo junto, que eu respondo por lá. Ótimo. Sueli, seu contato? Bom, eu quero agradecer o convite. Eu fico muito feliz de estar nessa luta, porque é um jeito, a gente tem que fazer alguma coisa, de estarmos juntas, de mãos dadas, não é brincadeira. E aí a parte, para mim, enquanto psicológica, psíquica, de estudante formada em psicologia, a parte emocional, você falou, Lu, e a Micaela também, é dolorosa, mas a parte emocional, a vergonha, como ela demorou 1 ano para falar, como é isso, né? Sofrer golpe por carência afetiva. Tem um programa que aparece, um golpe que é assim, do governo, Gov. Entra aqui e me dê seu CPF que você vai... Esse, eu prestei atenção, que às vezes eu durmo cedo, mas às vezes eu acordo meia-noite, 1h, e eu pego o celular. Tem uns horários específicos também para dar o golpe. A gente tem que ter atenção a isso. Sueli, prestei para a gente atenção. fechar mais uma vez, mostra o seu livro, por favor, de Nossa, vocês aqui, ó. duas, né? Lindo. Aparecendo bem golpes contra E a pessoa agradeço da idosa. gente estar tendo a oportunidade de falar um Sim. assunto tão delicado, Sim, que tem que ótimo. vocês todas estão convidadas. Sim. Luciana, quer deixar Meu o contato? é @PaivaLeone Advogados, e também tem o @Direito ao Envelhecer. Lógico, do nosso podcast. E é muito bacana o livro que vocês fizeram. Divulgar é essencial. Obrigada, Lu. Maravilhoso. Obrigada. A gente Pra agradece finalizar, muito. Muito bom. O meu contato é Micaela Bebê Fernandes, eu também dou aula também na área de consumidor, somos colegas. Então, muito obrigada a vocês pela participação. Muito bom a gente alertar a todos sobre esses riscos e para que todos possam viver, confiar mais, mas também desconfiar junto. Um abraço.